Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com todos os teus familiares. Estou agradecido a você que se inscreveu no meu canal, agradecido a você que deixou seu like e a todos vocês que compartilhou esse vídeo, ou todos os meus vídeos, né? Continue compartilhando, deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não o fez, tá bom? Deus é contigo. Oremos ao nosso Papai do céu. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Pai, diante de Ti. Meu Deus, nesse momento, nós, quem sabe, estamos com o coração apertado por alguma dificuldade, algum problema que surgiu. Nós não esperávamos essa notícia e essa notícia chegou. E nós temíamos que ela chegasse e ela chegou até mesmo antes do tempo que nós esperávamos. Meu Deus, para esse coração apertado, para esse coração dolorido, seja aquele que com o teu lenço especial enxugue as nossas lágrimas, como diz o Salmo 59, coloca as nossas lágrimas no teu odre, Senhor, e não te esqueças da gente. Olhe para todos nós, ampara-nos com a tua destra, sustenta-nos com a tua misericórdia, meu Pai. Visite o nosso coração, acalma o nosso coração, assista-nos em nossas necessidades, manifesta a tua glória a todos nós, Pai. Abraça-nos como um pai abraça os seus filhinhos queridos, abraça a gente, coloca-nos embaixo das tuas asas e protege-nos de todo o mal. Liberta-nos de nós mesmos, dos nossos pecados acariciados. Dá-nos vitória, ó Deus, sobre a tentação e o pecado. E que a gente tenha vitória também sobre o mal. Que hoje, meu Deus, possamos crescer na graça de Jesus Cristo. Visite os nossos amigos, visite aqueles que estão encarcerados. Visite aqueles que estão presos pelo sentimento de culpa. Visite aqueles que estão doentes psicossomaticamente. Por favor, meu Deus, liberta a gente agora de toda enfermidade, de toda doença e de todo mal. Dá-nos o Espírito Santo para a compreensão da tua palavra. E fica conosco, Pai. Gruda a nossa mão e não permita que a gente solte mais. E se a gente cair, Senhor, conforme a promessa da tua palavra em Jeremias, levanta a gente. Sustenta a gente com a tua mão direita e ajude-nos a voltar aos teus braços de amor. Preenche o vazio do nosso coração com a tua presença, Senhor, e modifica a gente. Faz um milagre em todos nós agora. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9. Está escrito assim: não sou eu porventura livre, não sou eu apóstolo, não vi a Jesus Cristo, nosso Senhor? Acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se eu não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: nós temos o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher, irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos no Senhor e Pedro. Somente eu e Barnabé não temos direito a deixar de trabalhar. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto?
Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho, porventura falo isto como homem, não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás o boi quando pisa o trigo. Acaso é com o boi que Deus está preocupado? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certo que é por nós, como está escrito, o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, na esperança de receber parte do que lhe é devida. E vocês, e nós, se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito de recebermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito, vocês muito mais. Não temos nós também maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Jesus Cristo. Não sabeis vocês que os que prestam serviço sagrado, do que é sagrado se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? A gente viu na mensagem anterior que Deus está interessado em nossa salvação, e para isso ele dá o Espírito Santo para a gente desenvolver a salvação, e o Espírito Santo, no interesse de desenvolver a santificação na gente para o reino de Deus, então ele nos dá os dons espirituais, ou os dons intelectuais, os talentos, para o nosso crescimento completo em Jesus Cristo. Crescemos intelectual, espiritual, física e emocionalmente. Então os talentos é para o crescimento espiritual, emocional, intelectual de todos os crentes. Agora, uma vez que eu desenvolvo o talento, aí Paulo está dizendo aqui que a igreja, os pregadores, precisam ser sustentados pelos crentes. E aí a Bíblia vai dizer que nós somos mordomos das coisas de Deus. E como mordomos, nós devemos prestar obediência, né? Devemos dia a dia trabalhar para que o Evangelho não seja interrompido. E a pregação do Evangelho não seja interrompida, então Deus vai ajudar a gente a desenvolver a nossa mordomia. Lucas capítulo 12. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas lâmpadas. Sejam semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. E ao voltar, ele das festas de casamento, para que quando ele vier e bater a porta, logo vocês abram. Bem-aventurado o servo a quem o Senhor, quando vier, encontre vigiando. Em verdade vos afirmo que há de cingir-se e dizer-lhe, e dar-lhe lugar à mesa, aproximando o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer venha na terceira vigília, bem-aventurado aqueles a quem o Senhor achar fazendo isto. Então nós temos que desenvolver os nossos talentos e nossa mordomia. Mateus capítulo 24. Jesus Cristo vai ilustrar justamente isso. Mateus 24, a partir do versículo 45, está escrito assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, lhe confiará outros bens. Mas se aquele servo mau, sendo mau, disser em seu coração, o Senhor demora demais, e passar a espancar os seus companheiros, e comer e beber com os ébrios, virá o Senhor em dia em que aquele servo não sabe, e a hora em que não espera, e castigá-lo-á, de sorte que a sua sorte será com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Observe, meu querido, minha querida, que Deus
Ele está fazendo de tudo pela tua salvação. E no final, o que Deus espera de mim e de você é fidelidade. Deus espera que eu seja fiel a Ele. Lembra do maior dom, que é o amor? Eu tenho que amar a Deus, amar a mim mesmo e amar o meu próximo. E como é que eu demonstro amor a Deus, a mim mesmo e ao meu próximo? Na obediência a todos os mandamentos de Deus. E sabe, a Bíblia apresenta que um dos mandamentos de Deus está lá em Levítico, capítulo 27, é a devolução fiel de dízimos e ofertas. Leia comigo, Levítico 27. Tá? Um dos mandamentos de Deus é a devolução sistemática de dízimos e ofertas. Leia comigo do verso 25 até o 27. Diz assim, olha: toda a tua avaliação será segundo o ciclo do santuário, e o ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém pode dedicá-lo a Deus. Seja boi, gado, é do Senhor. Então, o primogênito dos animais, o primogênito dos seres humanos, e os animais imundos eram resgatados, ou seja, eles eram pagos, né, o jumento, o cavalo, o camelo, eles eram resgatados, ou seja, pagava-se o valor para que eles não fossem sacrificados. Mas o caso do primogênito, da ovelha, do boi, da vaca, né, o primogênito do carneiro, então esses eram sacrificados a Deus. Primogênito, dedicado a Deus. Agora, no versículo 27. Mas se for um animal imundo, resgatar-se-á segundo a tua avaliação. Agora, no versículo 30, agora, vamos lá. Todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, quanto dos frutos das árvores, são do Senhor, e santos são ao Senhor. Se alguém der um dízimo e quiser resgatar alguma coisa, além de não poder resgatar, você vai ter que devolver, acrescentar. Se você reter o dízimo, você tem que acrescentar, quando você for devolver, um acréscimo de 20%. E aí, no versículo 32, está escrito: no tocante aos dízimos do gado, do rebanho, tudo que passar embaixo da vara do pastor é dízimo, será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou se é mau, nem trocará. Se algum modo trocar, um e outro serão do Senhor. Este mandamento eu dou para vocês, os filhos de Israel, Deus deu para eles no Monte Sinai. Então, um dos mandamentos de Deus é a devolução sistemática de ofertas e dízimo para Deus. Leia aí o capítulo 27 de Levítico. Todo ele vai falar sobre a dedicação de ofertas e dízimo para Deus. O dízimo, a devolução sistemática de dízimos e ofertas, ela tem que cumprir um propósito. Por isso eu comecei o texto lá em Coríntios, capítulo 9. Paulo diz que é para sustento dos pregadores, dos dispenseiros, daqueles ministros, apóstolos, profetas, pregadores, obreiros, que vivem para a pregação do Evangelho. Essa é a função dos dízimos e das ofertas. Dos dízimos principalmente. O dízimo é para o sustento do ministério. Tá? Agora, qual deve ser o sentimento do crente ao ser um mordomo de Deus? Porque a questão aqui, eu não quero falar aqui sobre dízimos e oferta apenas. Eu quero falar do mordomo.
E o mordomo, a primeira coisa que a gente tem que perceber da mordomia é que eu preciso entregar a Deus o meu coração. Se eu entregar a Deus o meu coração, tudo que eu sou e tudo que Deus me der, pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Salmo 24. Leia comigo, Salmo 24, versículo 1. Está escrito assim, olha. Ao Senhor pertence a terra. Tudo é de Deus. Inclusive eu e você. Versículo 1 diz assim. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Então, quando eu estou preocupado em desenvolver o meu amor a Deus, num relacionamento de mordomia com Ele, Jesus Cristo vai dizer através de Lucas e de Mateus que eu vou ser zeloso das coisas de Deus. Eu vou cuidar da minha mordomia porque eu vou prestar contas a Deus. Jesus Cristo vai voltar e vai cobrar de mim a mordomia. Todos os talentos que Ele me deu, todos os recursos financeiros e materiais que Ele me deu, Ele vai cobrar de mim. Eu vou prestar conta da minha mordomia quando Jesus Cristo voltar. Então, a minha fidelidade é para que eu seja achado fiel na vinda do Rei, na vinda do meu Senhor. Eu não seja achado infiel. Então tudo pertence a Deus. Então a razão, a motivação da minha mordomia precisa ser eu entender que eu pertenço a Deus. E que tudo que Ele me dá é dele. Só que Ele é tão rico, Ele é tão misericordioso, tão maravilhoso, que Ele me permite desfrutar dos bens dele. E ao devolver o dízimo, ao separar o dízimo, eu estou dizendo que, além de eu pertencer a Deus, eu reconheço que tudo é dele. Não foi esse o problema de Eva? Deus deu a ela a liberdade de comer de todas as árvores que havia no jardim. Mas Deus pediu para ela, para Adão, que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso seria a obediência. E a obediência dela, no caso, levaria para que ela ficasse, digamos assim, feliz para sempre. Agora leia Provérbios capítulo 3. Provérbios 3. Salomão vai dizer qual deve ser o sentimento da gente ao receber essa mordomia e ao praticar essa mordomia. Diz assim, versículo 10 e 11. Provérbios 3, 10 e 11. Não, verso 9 a 11, desculpe, né? Honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Verso 10. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, e não te enfades, não te canses da sua repreensão. Observe que aqui é relacionamento com Deus. Eu estou andando com Deus e no meu andar com Deus, Ele coloca os bens à minha disposição. E lógico que aqui dentro dos dons que a gente estudou ontem, ou na mensagem anterior, você pode observar que Deus está preocupado com o meu crescimento espiritual. Por isso Ele vai confiar a mim os seus bens. E agora eu vou desenvolver a minha mordomia. E Salomão está dizendo aqui que eu devo honrar a Deus
com todos os meus bens, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, porque tudo pertence a quem? Pertence a Deus. Agora, Deus é tão bom comigo e com você que o versículo 10 diz que quando eu sou fiel, devolvendo a Deus as primícias de toda a minha renda, Ele promete abrir os celeiros do céu e me dar bênçãos sem medidas. E se encherão os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Quando eu dou para Deus, na verdade eu não estou devolvendo diretamente para Deus, mas eu estou permitindo que Deus use homens e mulheres para a expansão do seu reino nesta terra. Então, quando eu sou um mordomo fiel, no meu relacionamento com Deus, naquilo que eu como, naquilo que eu falo, os 4 T's, né? Os T's da mordomia. A mordomia cristã passa por 4 T's. Tempo. Então eu devolvo a Deus um dízimo do tempo, ou seja, eu tiro tempo diariamente para estar na presença de Deus. Eu estou honrando a Deus com os meus bens, com o tempo de 24 horas que Ele me dá. Ele me dá 24 horas, então eu separo um tempo diariamente para estar com Ele, para comungar com Ele, aprender dEle e viver um relacionamento real e vivo com Ele. Um sacrifício vivo, santo e agradável, Romanos capítulo 12, versículo 1. E agora eu dedico também o meu templo. Eu não vou contaminar o meu templo, o meu corpo, né, o meu santuário com coisas ruins. Aí eu vou cuidar dos 5 sentidos, lembra? Da mensagem da igreja lá, da igreja visível, né? A igreja, da missão da igreja. Nós temos que santificar o nosso corpo para glorificar a Deus. Eu vou cuidar dos 5 sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Eu vou cuidar. Então eu estou sendo mordomo fiel também no meu templo. Eu vou cuidar da igreja física de Deus, ajudando a mantê-la bonita, mantê-la agradável, para que as pessoas ao ir à igreja se sintam confortáveis, acolhidas e assistidas em suas necessidades. Então eu vou cuidar do templo. Eu vou cuidar do tesouro. O terceiro T, o tesouro, dinheiro mesmo. O dinheiro não pode ocupar o primeiro lugar em meu coração. Nem posso amar o dinheiro. Eu tenho que amar o Deus que me dá dinheiro. E agora eu vou usar o dinheiro para a glória de Deus. Os tesouros, né? Os tesouros que Deus me dá. Eu não vou usar de modo egoísta. Eu vou compartilhar com outros. Por isso eu devolvo o dízimo e a oferta, para que o evangelho seja pregado e pessoas sejam assistidas e a igreja seja embelezada para glorificar e exaltar a Deus e atrair pessoas para o evangelho. E eu vou usar os talentos da pregação, da oração, da música, do evangelismo, do ensino, da intercessão, o ministério do louvor, o ministério da pregação, o ministério da exaltação. Então, hoje existem cerca de 63 ministérios na igreja. Você tem que se encaixar dentro de um ministério para ser útil. Isso é você honrar a Deus com todos os seus bens, com tudo que você é. Deus ama você e Deus quer que você seja plenamente abundante, feliz, completo. E a mordomia é para isso. Muita gente fica preocupada só com a questão de dízimos e ofertas, achando que mordomia é devolver dízimo e dar oferta. E alguns até vai, como o articulista da meditação de hoje, né, dizer que a gente é ladrão porque a gente não devolve dízimo.
Cada um tem sua história. Cada um tem seu percalço. O que Deus quer é fazer parte da tua vida. E quando a gente aprende a confiar plenamente em Deus, quando a gente aprende a confiar plenamente nas suas provisões, e aí então a gente separa primeiro a nós mesmos para Deus. A gente se dedica, a gente fica às vezes abismado porque Lutero passava 4 horas de joelho diante de Deus nos dias mais atarefados da sua vida. Quanto mais problemas ele tinha para resolver, quanto mais tarefas tinha para fazer, mais tempo ele gastava com Deus em oração. Porque primeiro ele se dedicava a Deus. A parte mais importante da nossa vida é a comunhão com Deus, é o crescimento espiritual. É o reino de Deus que precisa ser primazia em minha vida. Ser prioridade na minha vida. Então o reino de Deus é prioridade. Então eu amo a Deus. E agora eu vou dar para Deus os 4 T's. Tempo, templo, tesouro e talentos. Eu vou dar para Ele. Eu vou usar tudo para a glória de Deus. E para o crescimento do seu reino nesta terra. Percebe que devolver dízimo e dar ofertas é apenas uma parte da mordomia? É uma parte da fidelidade? Jesus Cristo falou dos fariseus que davam dízimo, davam ofertas de tudo, mas não amavam as pessoas. Não eram misericordiosos. Eram cri-cris, ou fofoqueiros, né? Eram pessoas preocupadas com os defeitos dos outros. Não amavam, não perdoavam. Eram exclusivistas. Achavam que o céu era só para eles. Aliás, na cultura dos fariseus, eles chegavam a dizer que se eles não fossem para o céu, ninguém mais ia. Cuidado, meu irmão, porque Deus está preparando um povo de todas as religiões para estar com Ele no reino dos céus. E esse povo é fiel. Fiel no templo, tesouros e talentos. Templo, tesouros e talentos. Eles são fiéis em todas as coisas. E Jesus Cristo disse: ser fiel até a morte e eu darei a você a coroa da vida. Você precisa ser fiel também no seu templo. Cuidar do seu corpo. Eu conheço muitas pessoas que nem são da igreja adventista, mas todo mês elas fazem questão de mandar para a igreja através de alguém, ou elas mesmas vão à igreja uma vez por mês devolver seu dízimo e suas ofertas. Mas elas mesmas não passam tempo com Deus. Elas mesmas não têm um momento a sós com Deus. Elas mesmas não dedicam o seu corpo a glorificar a Deus. Quer comendo, quer bebendo, quer vestindo. Ou fazendo uso de joias ou outra coisa. Quantas pessoas são fiéis a Deus apenas nos dízimos, nas ofertas, mas não tem nenhum sentimento ou esperança da vida eterna? E que adianta? Deus não quer teu dinheiro não, Deus quer você. Deus está chamando você. A preocupação de Deus é com você. Leia de novo 1 Coríntios, capítulo 9. A preocupação de Paulo era os crentes. Os crentes estavam preocupados em saber se podiam dar dinheiro, porque alguns diziam que Paulo não era apóstolo. Paulo está dizendo, olha, aquele que prega o evangelho deve viver do evangelho. E Deus, Ele dá a bênção para que o evangelho cresça. E os talentos? Quantas pessoas hoje são ricas em talentos, mas usam para si mesmo, para a exaltação própria, para o sucesso pessoal? Não esqueça, nós estamos vivendo a geração dos likes, né?
Hoje tudo que a gente faz é esperando like, esperando reconhecimento, esperando ser ovacionado, ser exaltado pelo ser humano. É a geração da selfie, é a geração das fotografias. E hoje as pessoas vão comer, tem que tirar uma foto do prato que está comendo para mostrar para os outros o que está comendo, a roupa que está vestindo, o que está fazendo. Essa é a geração. E Deus olha para essa geração e diz: filho, qual é o meu lugar na tua vida? E aí Jesus Cristo vai dizer, né, Mateus capítulo 24, que quando ele vier, ele quer encontrar servos fiéis. Fiéis no tempo, fiéis no templo, fiéis no tesouro, fiéis no talento. Ele inclusive contou a parábola dos 10 talentos, né? A parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, né? Acho que é 25, parábola dos talentos. E aí ele dá a um 5 talentos, ele dá a outro 2 talentos e a outro 1 talento. E o que acontece, meus irmãos? No final, todo homem vai prestar conta a Deus da sua mordomia. O que recebeu 5 talentos vai prestar conta dos 5 talentos. O que recebeu 2 talentos vai prestar conta de 2 talentos. E o que recebeu 1 talento vai prestar conta do talento que recebeu. O que você fez com os talentos que Deus te deu? O que você fez com o tempo que Deus te dá dia a dia? O que você faz do seu templo? O que você faz dos tesouros que Deus coloca em tuas mãos? Deus é glorificado, Deus é honrado, Provérbios 3, verso 9, né? Honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E aí se encherão teus lagares e os teus celeiros transbordarão. Inclusive, eu quero concluir a mensagem com Malaquias, capítulo 3. E aqui está falando de dízimos e ofertas, né? Mas eu quero ampliar a compreensão de Malaquias 3. Atrás de Mateus, tá? Atrás de Mateus é Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versos antes do versículo 9 e 10, tá? Leia comigo o versículo 6. Versículo 6 está escrito assim, ó: porque eu, o Senhor, não mudo, vocês não são destruídos. Então qual é a preocupação de Deus com você? É que você dê para Ele coisas? Ou que você reconheça que Ele é teu Deus? Que Ele é teu Pai? Que Ele é teu amigo? Que Ele é tua prioridade? Versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não são destruídos. Versículo 7. Desde os dias dos vossos pais, vocês se desviaram de mim, dos meus estatutos, e não guardastes as minhas leis. E agora ele diz: voltem para mim. A beleza da mensagem de Malaquias 3 não está no versículo 10 e 11. A beleza está no versículo 7. Voltem para mim. Lembra de Provérbios 23, verso 26? Deus diz: dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem de todos os meus caminhos. Apocalipse 3:20, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, ir abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. E Malaquias 3, versículo 7, Deus diz: voltem para mim. Voltem para mim. Meu irmão, minha irmã, Deus chamou você para salvar você, para exaltar você diante do universo, para você fazer de você sal da terra e luz do mundo. E Deus quer que você cresça em todas as áreas da sua vida. Deus quer que você seja um mordomo fiel. Fiel até nos dízimos e ofertas, mas também fiel na observância de todos os mandamentos, inclusive no mandamento do tempo. Deus disse: trabalharás 6 dias,
e descansarás no sábado. A palavra, o sétimo dia da semana é o único dia na Bíblia que tem nome, Shabá, dia de descanso. Deus quer que você seja fiel em todas as áreas da tua vida. No tempo, talento, tesouros, templo. Que Deus ajude a mim, que Deus ajude a você. Aí no versículo 8 ele diz, roubará o homem a Deus, todavia vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. E aí no versículo 11 ele diz assim, quando você é fiel a Deus em todas as áreas, ele diz, verso 11, por tua causa, verso 10, final do versículo 10 ele diz que derramará bênção sem medida sobre nós. E no versículo 11 ele diz, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra e a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações chamarão você de bem-aventurado, terra deleitosa, porque foi o Senhor, Deus dos Exércitos, quem realizou tudo em você. Deus está pedindo do Renivaldo só dízimo e oferta? Não, Deus está pedindo o coração. E quando o Deus eterno entra no coração do Renivaldo, fica fácil devolver dízimos e ofertas. Fica fácil eu separar tempo diariamente com Deus e separar um tempo para Deus o sábado e não trabalhar no sábado. Eu vou dedicar minha vida a Deus e Ele vai me sustentar, Ele vai prover, Ele vai encher meus celeiros, Ele vai transbordar meus lagares e eu não vou precisar transgredir os seus mandamentos, porque eu dei o coração a Ele. Eu voltei-me para Ele. Ele diz, volte para mim e eu tornarei para vocês. Deus está interessado em relacionamento. Deus está interessado em entrega. E agora Deus diz, filho, dá-me o teu coração. E quando Deus entra na minha vida, agora eu vou desenvolver a mordomia completa, devolvendo dízimos e ofertas, mas também guardando os mandamentos, cuidando do meu corpo, da minha saúde e desenvolvendo os talentos para a glória do nome de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos nós, que possamos ser, na vinda de Jesus Cristo, encontrados fiéis, para dele recebermos a coroa da imortalidade e a vida eterna. Ore comigo, maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. E é diante de Ti que queremos viver para todo sempre. Aceite a todos nós, abençoe a todos nós e dá-nos um coração fiel. Ajude-nos hoje a dedicar-nos ao Senhor inteiramente, porque pertencendo ao Senhor, iremos viver para a glória do Senhor. Dá-nos a alegria de sermos mordomos fiéis em todas as áreas da nossa vida. Nós oramos e agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.